Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de ondulatória, mas caso você tenha caído direto nesse nosso vídeo, vou deixar aqui no card o primeiro vídeo dessa playlist, para que vocês possam acompanhá-la desde o início, tá? Que a gente possa entender de forma bem satisfatória. Muito bem. Nós vamos falar sobre a reflexão das ondas sonoras. Então, nesse desenho aí, vocês conseguem observar que aqui em cima eu tenho uma fonte sonora, né? E aqui eu tenho um menino escutando esse som, né? O que vai acontecer? Esse som, ele toma dois caminhos. Um caminho que é direto para essa criança, e um outro caminho que vai ser o caminho refletido nesse obstáculo. Pode ser uma montanha, um muro, né? Alguma coisa que vai fazer com que essa onda se propague até esse muro e depois reflita nele e chegue até o menino, né? Então a onda se propaga até o muro, há uma reflexão e ela chega até o ouvido do menino. E também existe a onda que vai direto. Essa onda que vai direto nós vamos chamar de onda 1, e a onda que é refletida e chega também nele, nós vamos chamar de onda 2. Mas nós precisamos tomar cuidado que o tempo levado pela onda 1, ou seja, para sair da fonte sonora e chegar até o ouvido do menino, é diferente do tempo que leva para a onda ir até o obstáculo, refletir e chegar até o ouvido do menino. Então, o que podemos concluir disso? Que a variação de tempo entre a onda refletida menos a onda que vai direto. Isso nos causa três situações. Por quê? Porque existe uma coisinha chamada que é sensação auditiva. Na verdade, o que quer dizer essa sensação auditiva? É que nós escutamos um prolongamento do som. Então, o som, por exemplo, eu estalo o dedo. O som ele se prolonga por uma média de 0,1 segundos. Não é uma coisa instantânea. Fez, acabou. Não, ele existe um prolongamento de 0,1 segundos. Isso nos causa três efeitos. Um efeito chamado reforço, um chamado reverberação e outro chamado de eco. O efeito do reforço é o quê? É quando a onda sonora que vai direto para o menino e a onda sonora que é refletida, a distância é tão pequena que o intervalo de tempo entre as duas vai ser aproximadamente zero. Ou seja, vai ser imperceptível aos nossos ouvidos. Ou seja, nós não vamos escutar dois sons distintos. A gente escuta apenas um único som, né? Então, no reforço, escutamos um único som. E o intervalo de tempo é praticamente nulo. Muito bem, ou seja, o intervalo de tempo entre a propagação da onda 1, que é direto no menino, e a propagação da onda 2, que é a onda refletida, ela é da escala de zero, ou seja, ela é aproximadamente quase zero. Tão insignificante que nós não escutamos. A gente apenas escuta um som com uma intensidade um pouco maior, né? É como se, por exemplo, o som direto fosse apenas isso,
E quando eu tenho o reforço do som com o raio refletido, o som se torna mais intenso. É como se tivesse apenas um volume a mais. Entendido? Muito bem. O que vem ser, então, a reverberação? A reverberação é quando o intervalo de tempo está entre 0 e 0,1 segundo. Ou seja, ainda é imperceptível para a gente dois sons distintos. Mas, na verdade, o que a gente consegue sentir? A gente sente um prolongamento da sensação sonora. Ou seja, é como se tivesse algo assim. Entendido? Entendeu? É como se o som durasse mais. Entendeu? É como se fosse mais prolongado o som, né? Dá para a gente notar bastante a falta que a reverberação faz. Imagina uma praça pública, nada em volta, só a praça. Aí tem uma pessoa num pódio lá, falando, gesticulando, gritando. Se você não está ali muito próximo, você não consegue entender direito o que aquela pessoa está falando. Por quê? Não existe o reforço e nem a reverberação. Então, o prolongamento do som é muito curto e você não consegue ouvir claramente o que a pessoa está falando. Então, na reverberação é quando há um prolongamento da sensação sonora. E o intervalo de tempo está entre 0 e 0,1 segundos. Ou seja, o tempo tem que ser maior do que 0 segundos, porque se for aproximadamente 0, o que eu tenho é o reforço, e tem que ser menor do que 1 segundo, porque quando eu tiver 1 segundo, na verdade eu vou ter o quê? O efeito do eco. Justamente, o que é o eco? Eu escuto o som da fonte sonora instantaneamente pelo meu ouvido. A distância entre a fonte sonora e o obstáculo é tão grande que o som leva mais do que 0,1 segundos para poder chegar até mim. É aí que ocorre o eco. Então, por exemplo, eu falei, entendeu? É como se o som demorasse a voltar para mim, porque o intervalo de tempo é superior a 0,1 segundo. Então, no eco, eu escuto sons distintos. Muito bem, porque a variação de tempo é maior do que 0,1 segundos, que é a nossa sensação auditiva, o prolongamento da nossa sensação auditiva. Muito bem, vou trazer um exemplo para vocês verem como pode se aplicar isso e como pode ser cobrado. Olha o exemplo 1. O tempo de persistência auditiva humana, ou seja, da sensação auditiva, é aproximadamente 0,1 segundos. Isso significa que, considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, a mínima distância necessária entre a fonte sonora e um obstáculo para o ser humano ouvir o eco de sua voz é de. Vamos imaginar aqui um rapaz, né? Esse rapaz está emitindo uma onda sonora que está se propagando pelo ar, né? Em direção a uma parede que é um obstáculo, né? Está se propagando em direção a essa parede. Quando ela incidir na parede, as ondas vão ser refletidas. Vou fazer as ondas refletidas aqui de cinza. Ó. Elas vão ser refletidas e vão voltar para o seu meio
de origem, né? Onde elas foram inicialmente propagadas. Pois bem, eu sei que para mim determinar uma velocidade é só fazer a variação de espaço pela variação de tempo. Eu quero saber qual que é o espaço, a distância que esse prédio tem que ter para quê? Para que a onda sonora refletida não seja apenas um reforço, e sim um eco. Para ser um eco, eu sei que o mínimo de tempo tem que ser 0,1. A velocidade de propagação no ar é 340. Então, vou substituir aqui tudo que eu já sei. Agora, prestem atenção para vocês não caírem em pegadinha, né? A onda leva 1 segundo com uma velocidade de 340 metros por segundo para ir até a parede e voltar até o ouvido de quem fez aqui as ondas sonoras. Então, ela leva 2 vezes a distância. Ela leva x para ir e x para voltar. Passando esse 0,1 para o outro lado, multiplicando, eu vou ficar com 34 igual a 2x. X vai ser igual a 34 dividido para 2. 34 dividido para 2 dá 17. 17 o quê? Se é metros por segundo, 17 metros, letra D. Muito bem. Questão de eco, muito comum cair, muito comum de acontecer. Então, vamos prestar bastante atenção e tentar entender. Vou trazer mais um exemplo só para a gente poder encerrar essa nossa aula, porque ela já está ficando grande. Vamos lá. Mas se está gostando do conteúdo, deixa o like aí. Senta o dedo nesse like. Vai lá, eu sei que você quer ir. Vai, deixa o gostei aí. Isso mesmo. Se quiser comentar também, vai, desce mais um pouquinho, comenta aí, fala o que está achando, dê as suas ideias, que eu vou tentar realizar todas. Vamos lá, vamos ver o segundo exemplo. Exemplo 2. O tempo da persistência auditiva humana é aproximadamente 0,1 segundo. Nesse intervalo de tempo, quando 2 sons incidem sobre o ouvido humano, atrasados em tempos menores do que 0,1 segundos, é possível distingui-los. Considere que uma fonte de ondas sonoras emita um som e que um observador posicionado junto a essa fonte ouça o eco 2 segundos após a sua emissão, admitindo que a velocidade do som nesse local seja constante e igual a 340 metros por segundo, qual a distância do obstáculo responsável pela reflexão do som? Muito bem. Dê uma pausa no vídeo, tentem fazer sozinhos. Se não conseguirem, vamos lá. Mas pausa aí, tenta fazer. Muito bem. Então vamos imaginar de novo. Vou fazer o desenho para poder facilitar a interpretação. Ó, aqui tem uma pessoa, aí ela emite uma onda sonora. Essa onda sonora vai se propagando até chegar num obstáculo. Quando ela incide nesse obstáculo, ocorre o efeito de reflexão. Aí essa onda refletida começa a se propagar de volta para o meio de origem, né? O nosso problema nos disse que ela leva para ir e voltar, ela leva 2 segundos, tá? E ele diz também que a velocidade é igual a 340 metros por segundo. Agora vamos pensar. Ele quer saber a distância que essa pessoa está do obstáculo. Bom, vamos pensar aqui. Da pessoa até o obstáculo, eu vou ter uma distância x. Mas lembra que ela leva 2 segundos a onda sonora para ir até o obstáculo e voltar até o ouvido. Então ela leva x metros, ela tem x metros indo e x metros voltando. Então a distância é 2x. Velocidade, variação de espaço sobre variação de tempo,
velocidade 340, variação de espaço 2x, variação de tempo 2. Opa, estou multiplicando 2 aqui, estou dividindo 2 aqui, posso simplificar. Então, x vai ser igual a 340 metros. Então, o obstáculo vai estar a 340 metros, letra E. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!